Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do CCS Cast, o podcast para falar de direito de forma descomplicada, promovido pelo escritório jurídico Celso Cândido de Souza Advogados. E nesse episódio temos um tema muito especial para tratar, o direito dos animais. Já parou para pensar que hoje o tratamento que nós temos que destinar aos animais mudou muito? Temos leis, temos todo um arsenal jurídico para lidar com os nossos animais. E para falar desse assunto, temos hoje uma convidada muito especial, que é a vereadora Thaís Souza. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vereadora aqui em Anápolis, que tem ganhado aí tem ganhado um reconhecimento nacional aí por seu trabalho. Ela vai contar um pouquinho da história dela, que desde muito pequena, né, tem uma afeição muito grande com os animais, e aí a carreira levou, né, para a vida pública. Sim. E tem aí o cuidado com os animais como uma bandeira, né, Thaís? Com certeza, é uma missão de vida, né? Eu tinha 7 anos de idade quando eu me despertei e falei para mim mesma, um dia eu vou fazer alguma coisa pelos animais. Então, com certeza, é uma missão e um propósito de Deus que caminhou para que essa jornada pública acontecesse. E também para acompanhar esse bate-papo, nós estamos com o nosso advogado criminalista, Gabriel Fonseca. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Thaís? Tudo bem. Um prazer participar de mais esse episódio do CCS Cast. Hoje na presença aqui de uma vereadora, a bancada formada hoje por uma jornalista, uma vereadora e um advogado. Então, todas as questões sobre pets, sobre animais, que hoje é tão importante no Brasil, hoje toda família tem um animalzinho ali que todo mundo tem muito carinho, né? É importante a gente levar conhecimento de todo mundo que acompanha o que pode ser feito, quais tipos de crime, quando acontece um maus tratos, quando acontece abandono. Então a gente vai estar transmitindo um pouco dessas informações aqui para quem nos acompanha hoje. E para a gente começar, eu queria convidar a Thaís para contar um pouquinho dessa sua história, né? Que você começou já a falar desde os 7 anos, você tem um amor muito grande Sim. pelos animais, né? É advogada também. E como é que você, muito nova, começou a cuidar de um abrigo? Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Então, na verdade, como eu falei, eu tinha 7 anos de idade, sempre ia para a escola, às vezes voltava com filhote de cachorro, com gato doente, com animal machucado, mas sempre tive apoio dos meus pais, porque sempre viram esse despertar, esse amor pelos animais. Então, quando eu tinha... E foi ali, fui cuidando, fui dentro das possibilidades de uma criança, depois de uma adolescente. E quando eu tinha 16 anos, comecei a engajar bastante nessa causa animal, nessa luta, com o pessoal de Goiânia, com o pessoal de fora, até que dentro mesmo da cidade de Anápolis. E eu me lembro, eu era office boy do escritório, e meu primeiro salário na época, o salário mínimo era R$400. E eu peguei um cachorro na rua muito machucado, levei ele para uma clínica. Enfim, a conta ficou R$485. Era todo o dinheiro que eu tinha, meu primeiro salário que eu tinha recebido. E fui lá e paguei a dívida na clínica. Acabou que meu pai e minha mãe ficou com dó e me ressarciu o dinheiro. Então, assim, na verdade, foram circunstâncias que foram levando e logo eu comecei a acompanhar o pessoal da Aspan de Goiânia, que é uma associação de proteção animal. E eles falaram para mim, funda uma em Anápolis. Mas muito jovem, muito nova, mas tinha esse sonho. Então, na verdade, as coisas foram caminhando para que esse trabalho fosse se tornando possível, né? A gente vai conhecendo pessoas que têm o mesmo propósito, que têm a mesma bandeira, porque eu falo, não tem sofrimento maior ou menor, né? Às vezes, o sofrimento que não pode ser aplicado àqueles que não podem se defender. Tem gente que gosta de criança, tem gente que gosta de idoso, mas eu sempre tive esse carinho pelos animais desde criança. E acabou que eu me engajei mesmo aos 16 anos de idade. E aos 17 anos eu fundei a Associação Protetora e Amiga dos Animais de Anápolis, que é a Aspan Anápolis, que hoje é um trabalho de referência em todo o país e que a gente trabalha com muita seriedade, com muita responsabilidade. E ali dentro da Aspan, ao longo do trabalho, às vezes as pessoas falam para mim, por que você não se candidata a vereadora?
foram as pessoas que conviviam com você que começou a te estimular. Exatamente. Eu falei, não, mas eu não gosto de política. Nossa, Deus me livre de política. E eu tenho um amigo que ele é protetor, ele é muito atuante, ele é da Polícia Rodoviária Federal em Goiânia. E um dia ele falou para mim, nossa, você tem um trabalho, que tem um alcance muito bacana, por que você não se candidata? Eu falei, não, porque eu não gosto de política, não quero me envolver. E aí ele falou para mim, covardia da sua parte falar isso, porque você tem uma responsabilidade social e você conseguiu desenvolver ela de uma forma que você precisa ampliar. E aquilo mexeu comigo profundamente. Sabe, quando ele falou que eu era covarde, aquilo, na verdade, me despertou um pensar realmente para a política. Então, na verdade, acabou que eu falei, vou tentar. Né? E muitas pessoas falando para mim, se não tiver dinheiro, muito dinheiro para pôr na campanha, não adianta nem ir, que não se elege. Falei, mas eu tenho um trabalho social que vai ser fruto de um reconhecimento. Se ele for reconhecido, bem. Se não for, né, eu tenho minha profissão, eu tenho meu trabalho e está tudo certo. O trabalho continua, até porque trabalho social é independente disso. Mas acabou que tudo caminhou para que desse certo. Eu me lembro que na sua primeira eleição, os seus irmãos até postaram, né, na rede social que no começo sua campanha foi ridicularizada por falar que com essa bandeira PET vai ser eleita. E eu fui a primeira vereadora do estado de Goiás a eleger com a bandeira animal. A que levantou e a primeira a se eleger fui eu. Então, assim, por isso que eu fui ridicularizada. Então, e na verdade você foi a mais bem votada na época, fui a terceira, mais bem votada, com uma campanha de R$3.000. Que foi a minha primeira campanha. Quer dizer, é uma resposta, né, das pessoas hoje, como você falou, Gabriel, todo mundo hoje tem um animal, né? O animal, ele inclusive, ele pode ser considerado um ente da família, né? Assim, segundo o direito civil. Tem até depois vocês podem explicar melhor, né? O animal perdeu o status de objeto, né, doutor? Perdeu. Não tem mais status de objeto. Ele é me corrija, ele é um membro da família? Como é que... O animal ele é considerado algo sui generis. Não é definido como... Não tem importância que uma pessoa tem, mas também não é objeto. Mas ele também, afetivamente, ele é considerado como membro da família, sim. Tanto que até na área civil, área de família, muitas vezes as pessoas brigam pela guarda daquele animal. Sim. Ele adquiriu uma personalidade jurídica dentro do direito civil. Então, foi uma resposta a esse amor, esse contato com os animais. As pessoas entenderam, né, que a causa não era uma causa inútil, né? Quer dizer, que ela tinha sua importância e aí você teve seu reconhecimento. Com certeza, e com esse mundo globalizado, as pessoas deixaram, às vezes, de ter filhos, de formar família para substituir pelo pet. É claro que não substitui, mas muitos casais que não querem ter filhos acabam tendo um pet como um membro, como um filho. Então, isso tem crescido no nosso país, a gente tem visto isso nas famílias. E muitas das famílias também têm tido animais, têm adotado animais e tratado esse animal como um membro da família. Então, com certeza, nós estamos vivendo uma evolução semântica da causa animal no nosso país, através das leis, principalmente no âmbito federal, estadual, municipal. Essas leis têm ganhado força, principalmente dentro do direito animal. Permanência de animais em condomínio, reconhecimento de animais como seres seiscentes. Então, realmente, a causa animal, o direito animal tem ganhado uma força dentro da nossa legislação brasileira. Inclusive, doutor, os maus tratos aos animais, é considerado um crime. Antes só de entrar nessa questão de legislação, é bom a gente ressaltar também o trabalho da Thaís, que ela falou que teve essa dificuldade, principalmente financeira, para conseguir um cargo público, cargo de vereadora. Você está no terceiro mandato, né? Isso, terceiro mandato. Então a gente vê assim que esse amor que ela tem pelos animais, ele reflete tanto no trabalho dela que ela está no terceiro mandato. Sim. E tudo isso com a mesma bandeira, com a mesma causa. E não é fácil se manter no mandato. Não. A gente sabe que muitas vezes as pessoas pensam que o mais difícil é se eleger. Não, reeleição. A reeleição é o mais difícil. Se manter ali com o mandato, como vereador, é o mais complicado. E foi uma reeleição gradativa de melhorias de voto. Primeira, 1.923 votos. Segunda, 2.000
300 e alguma coisa, agora praticamente 3.000 votos. Então, com certeza, é um trabalho que a gente faz com muita responsabilidade, seriedade, e a população reconhece isso. Thaís, e na condição de vereadora, né, porque você era advogada. Então Eu sou advogada. Você é advogada. Então, tinha aquele olhar da advogada que vê a lei, vê o que pode ser feito dentro da lei. E agora você tem a oportunidade de fazer legislar. Leis. Exatamente. Que legislação você já conseguiu aprovar? Que avanço você já conseguiu trazer para a questão PET? Nós temos, nesses 3 anos de mandato, 90 projetos de leis aprovados, principalmente dentro da causa animal, como a proibição de fogos de artifício com estampidos no município de Anápolis, que é uma lei muito importante, é uma lei que ela ganhou um avanço nacional, mas que, infelizmente, na cidade de Anápolis, como ela não foi sancionada pelo prefeito, ela tem um prazo de 15 dias, caso o prefeito não sancione. Esse projeto ele é promulgado pela mesa da Câmara dos Vereadores, a mesa diretora. Só que essa lei ficou sem regulamentação, nós já entramos com pedido de regulamentação e nós estamos aguardando. Então, assim, não é somente aprovar um projeto, existe todo um trâmite de uma regulamentação de uma lei, né, doutor? Nós temos projetos aprovados em relação à castração, que é um projeto castramóvel, que eu sou a primeira vereadora a trazer o primeiro castramóvel do estado de Goiás, que são projetos de políticas públicas eficientes que atendem os animais, são projetos importantes, porque, segundo a OMS, a única forma da gente controlar a natalidade dos animais é através de políticas públicas de controle de natalidade. Então, essa é uma marca muito grande minha nos meus 3 mandatos. Sou conhecida como a vereadora da castração, a vereadora do castramóvel, porque a gente trabalha efetivamente com políticas públicas, porque a gente sabe que é a única forma. Então, nós temos projetos aprovados trazendo também em relação a mulheres, meio ambiente, cuidado com nossos rios da cidade, permanência de animais em condomínio diante o direito constitucional de propriedade, sobre o cão comunitário, que é um projeto, é uma pergunta que a gente tem muito, posso alimentar um animal de rua? Então, a gente tem esse projeto aprovado e sancionado no município de Anápolis. O cão comunitário? Isso. Explica melhor para a gente como é que... Na verdade, o cão comunitário é aquele animal que ele é um animal cuidado por uma população local, aquele animal que as pessoas têm um carinho, têm um cuidado, que é um animal conhecido pela saúde pública, né? Ele não chega a ser um animal errante. Ele é um animal que ele é castrado, na maioria das vezes, vacinado. O seu Zé, a dona Maria ali do comércio alimentam aquele animal, então ele é conhecido ali. Então, esse projeto, posso colocar uma casinha para o cão comunitário na porta do meu comércio? Pode. Ninguém pode proibir você de alimentar um animal na rua, isso é um direito garantido de lei, né, doutor? Dentro da nossa Constituição, da Lei 9.605 de 98, o artigo 225 da nossa Constituição garante o direito dos animais também. Então, nós temos uma legislação que realmente ela abraça o direito dos animais, mas que ela precisa ser divulgada, ela precisa ser efetivamente cumprida e fiscalizada. Esse que é o desafio dos municípios, muitas vezes, é a fiscalização, né? Exatamente. É a fiscalização, porque eu sempre falo, a gente tem leis lindas no papel, mas a efetividade, o cumprimento dessas leis, elas, na maioria das vezes, não são cumpridas, né? O que acaba as pessoas... mas eu denunciei e ninguém fez nada. Mas nós, como aplicadores do direito, como gestores públicos e a população, o cidadão, não pode desistir de denunciar, de cobrar, porque a lei existe e está ali para ser cumprida. Para ser cumprida, certo. E, assim... você falou da castração, né, do castramóvel. Qual que é a importância da gente manter essa castração? Você havia falado aqui antes da gente começar que o animal de rua, ele é responsabilidade do poder público. E então o poder público tem que também providenciar a castração desses animais que estão nas ruas. Exatamente, isso é uma política pública, né? Segundo a OMS, a cada um animal castrado evita-se 100 animais abandonados. Então, isso são dados para a saúde pública. O animal ele é vetor de doença, ele é vetor de zoonoses. Então, se o gestor investir em saúde animal, ele está investindo em saúde pública. Porque aquele animal ele gera uma despesa para o município, ele morde um motoqueiro que cai, que pode ficar encostado, que gera um custo para o município, essa pessoa encaminhada para uma unidade de saúde.
Então, na verdade, são questões multidisciplinares que precisam ser vistas pelo gestor público como uma questão de saúde pública. Eu sempre falo isso para os gestores, foi para o gestor passado, foi para o gestor atual, que causa animal não é supérfluo. Está gastando dinheiro público. Não é gastar dinheiro público, é investir na saúde pública. Né? A cada animal castrado evita-se 100 animais abandonados. Hoje, no Brasil, tem mais de 30 milhões de animais nas ruas. Porque nós não temos políticas públicas eficientes. O estado de Goiás é uma vergonha. É um dos estados mais pobres em relação às políticas públicas que atendem os animais. Nós não temos uma delegacia especializada, nós não temos projetos contínuos de castração no estado de Goiás, nós não temos hospitais públicos veterinários em atendimento, porque isso é investir em saúde humana. Né? A população acaba abandonando o animal porque ele está com sarna. Isso aí que pega no seu filho, então joga na rua. Aquele animal ele vira um problema de mobilidade urbana, ele vira um vetor de doença. Então, vê a causa animal como investimento de saúde pública. E aqui em Anápolis, o castramóvel está funcionando de forma contínua? Como é que está? Infelizmente, não. Nós estamos há mais de um ano sem castração na cidade de Anápolis. O castramóvel está virando sucata no pátio da prefeitura. Eu tenho um projeto meu que foi 90% concluído na gestão passada, que era a construção da primeira UPA veterinária. Ficou um prédio bem estruturado, com 2 centros cirúrgicos, locais de atendimento. Infelizmente, nessa atual gestão, esse prédio está todo quebrado, todo depreciado, roubaram porta, janela. A cidade de Anápolis hoje é zero em políticas públicas em atenção aos animais. Então, na verdade, é uma falta de planejamento e uma falta de gestão e entendimento do gestor público, porque não é gastar dinheiro com animal. A cidade está repleta de animais abandonados, animais procriando, animais avançando na população. Então, realmente, enquanto isso não for visto como uma questão séria, uma questão de cuidar de pessoas também, nós vamos continuar vivendo o caos que nós estamos vivendo. Eu acho que seria importante você até explicar, porque igual você falou, a questão da UPA veterinária foi um projeto seu. Isso. E muitas vezes as pessoas, por não entenderem como funciona a política, como funciona a vida pública, acham que é responsabilidade da Thaís finalizar a construção, fazer a fiscalização da construção. Então, eu queria que você explicasse. Você apresentou o projeto. Como que funciona a construção? Quem deveria entregar essa obra? Como que funciona isso? Foi aprovado o projeto. Na verdade, o projeto foi aprovado e construído. Ele ficou 90% concluído. Mas quem é o responsável pelo projeto é o executivo. Ele que tem a caneta na mão. A gestão passada deixou esse projeto 90% concluído. Faltava 10% para a atual gestão concluir, que faltava um aporte de um valor para terminar a construção. E o gestor que não quis terminar, a vereadora ela não tem a caneta na mão, o vereador não trata de questões financeiras, de questões relacionadas a finanças do município, nenhum projeto. A gente propõe o projeto e faz que esse projeto se torne possível, porque eu trouxe essa emenda de 3,5 milhões para que esse projeto pudesse ser viabilizado. Então, na verdade, a gente aguarda o executivo para que ele termine esse projeto, que é de responsabilidade dele. É um sonho, uma luta nossa, mas, na verdade, é responsabilidade do executivo. E a gente que tem animal em casa, a gente sabe o quanto custa para você manter a saúde desse animal, né? Muitas vezes custa mais do que cuidar de uma criança, porque é tudo particular. Exatamente. Né? Então, exatamente. E aí entra naquela outra questão, aí, num outro lado, que você mencionou, a família não consegue, às vezes, cuidar daquele animal e abandona, o que está errado também, né? O abandono, inclusive, é um crime, né? A Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 98, ela coloca o abandono lá no artigo 32 dessa lei, ela coloca o abandono como um crime. Então, muitas vezes, as pessoas acham que apenas o ato de maltratar um animal, só isso que configura o crime. Não. Quando você tem algum animal, principalmente de estimação, você tem obrigações. A partir do momento que você não cumpre com essas obrigações, você fica sujeito até a ser preso. Hoje em dia, antigamente, até com essa lei de 98, a pena era muito rasa. Detenção. Era uma pena de 3 meses até 1 ano, não gerava uma prisão. Então, hoje, a partir de 2020, com a lei sanção, essa pena para maus tratos, abandono, qualquer coisa assim relacionada à mutilação, ferimento a cães e gatos, ela passou a ser de 2 a 5 anos. Então, essa pena, o que mudou com isso? A pessoa pode ser presa, a pessoa não tem direito a ter uma negociação com o Ministério Público quando comete um crime. Então, ficou muito mais severo.
você agora maltratar, abandonar, fazer qualquer coisa com cão ou gato, você pode ser responsabilizado criminalmente e pagar uma multa altíssima. Até para o poder público, para a coletividade que eles colocam, né? E a perca do direito de ter outro animal. A perca do direito de ter animal, só que aí que está o grande problema que envolve a política pública. A pessoa perde o direito de ter o animal. Para onde que ele vai? Cadê o poder público colocando ali canis, lugares que vão receber animais de rua? Então, essas leis de crimes ambientais relacionados a animais, elas devem ser acompanhadas a iniciativas do poder público. Porque para que elas sejam cumpridas, para que elas sejam efetivadas, tem que ter o poder público, principalmente as prefeituras, colocando respaldo na saúde dos animais. Se isso não acontecer, a gente entra em calamidade pública. Então, por isso que é importante essa iniciativa de cuidado com os animais. Só a título de curiosidade, essa lei Sanção, que foi promulgada em 2020, ela teve esse nome por conta da história de um cachorro. Você já ouviu falar dessa história? Cortaram as patas dele. Um pitbull que mutilaram ele, cortaram as patas. Ele não morreu, ele continuou vivo, se adaptou ali. E, em homenagem a ele, criaram essa lei aumentando a pena para maus tratos a cães e gatos. E assim, e com relação aos outros animais, como é que a lei tem se portado? Existem os animais exóticos, né, que a lei também protege, né? Não podemos pegar. Os animais silvestres. Né? Hoje nós temos uma legislação extremamente rigorosa em relação ao animal silvestre, tráfico de animal silvestre. Então, realmente, para os animais silvestres, essa lei veio antes. Esse rigor da lei. O rigor da lei veio antes, em pena de prisão, pena de multa. Agora está sendo aprovado, foi aprovado no Congresso, está aguardando a aprovação no Senado, uma lei relacionada a cavalos, né? Porque a gente hoje, os animais de grande porte, como cavalos, como equinos, eles não entram nessa lei sanção. Então, nós tivemos até um caso de Batatal, que o cara matou o cavalo vivo, né? Ele mutilou esse cavalo, porque disse que o cavalo caiu em exaustão. Isso gerou uma grande repercussão nacional. E essa lei foi dada andamento nela devido a essa situação. Sim. E ela foi aprovada no Congresso, mas ela aguarda a segunda aprovação, que é dentro do Senado. Porque, na verdade, assim, o animal, ele também tem sentimentos. Com certeza. É um ser sente. Né? Exatamente. Ele sente medo, sente dor, sente frio, sente fome. Né? E nós, como animais racionais, a gente tem a obrigação de cuidar, né? De zelar por eles. Exatamente. Né? Bom, e passando um pouco para essa questão da forma como as pessoas lidam com os animais e também até o direito, né, de ter o animal dentro do apartamento, dentro do condomínio. Eu queria que vocês comentassem um pouco. A questão de você, quem mora em prédio, poder ter o animal dentro do apartamento, isso já está bem pacificado. Mas lá no passado era questionável, né? Mas até hoje a gente escuta muito. Eu tenho uma lei aprovada dentro aqui da Câmara Municipal, que é o direito constitucional da permanência de animais em condomínio. Que, na verdade, nada mais do que é dentro do direito de propriedade. Né? A pessoa que gosta da sua propriedade, ela tem direitos. Claro que ela tem deveres. Mas a gente escuta muito, eu estou mudando, não posso levar o animal porque o condomínio não aceita animais. E a gente explica para a pessoa, o condomínio não pode proibir de ter animais nas suas dependências. Mas hoje ainda existe essa proibição das pessoas falarem que vão mudar ou que estão indo para o apartamento e esse proprietário ou próprio administração do condomínio não aceita animais. Mas isso é inconstitucional. Não aceita na área comum. Não aceita dentro do apartamento. Existem pessoas ainda que têm esse tipo de conduta. Ainda. Nossa, mas perde na justiça, né? Porque está tão pacificado. Perde. E é interessante a gente ver a adaptação da lei com o passar do tempo. A gente vê mudanças na lei em regiões. Eu tiro aqui do Brasil, a gente pega a grande diferença que é essa lei relacionada a animais na Índia, por exemplo. Que lá não se pode comer carne de vaca, de boi, não se pode fazer nada de maus tratos com vacas, essas coisas assim. A contratempo lá eles comem carne de cachorro. Então, a gente vê que tem essa diferença na lei em regiões e no tempo. Há quanto tempo aqui no Brasil, um tempo atrás, esses cachorros e gatos não eram vistos assim com tanto carinho. Não tinham esse cuidado com esses animais. Eu acredito que a medida... Até porque, só cortando, doutor, a gente tinha a chamada carrocinha. Ela era
dentro da lei ela era permitida. Sim. Que era o recolhimento dos animais Exato. e a eutanásia, né? Extermínio de animais. Exato. Hoje existe uma lei federal que proíbe isso. Nós não podemos, os municípios não podem mais recolher animal como forma de controle populacional e exterminar esses animais. Exato. Outras medidas públicas devem ser tomadas. Então, eu acredito que com o passar do tempo, essa proteção aos animais vai ser aumentada. Por exemplo, essa questão de proibir mesmo ter um animal dentro de casa quando você mora em algum condomínio, isso é absurdo. Isso aí já não existe mais e não deveria existir. Mas Em que ainda pese se tem encontra. pessoas que tentam impor isso. Mas já é pacificado que isso é proibido. E até hoje tem uma questão muito grande, né, Thaís, sobre a permanência de animais em condomínio. Por exemplo, prédios que as pessoas colocam lá ração e água para gato. O gato vai lá na área comum e se alimenta. Você tem muita reclamação lá no gabinete em relação a isso? Demais. Esses dias eu até conversei com síndicos, às vezes nos procura, a gente explica que não pode proibir de alimentar o animal dentro ali do condomínio. O condomínio vai lá e põe na garagem dele. O que acontece? O condomínio tem que delimitar uma área, proibir não pode. Em tal canto ali vocês podem pôr ração e água, tem uma pessoa responsável para aquilo ali ser lavado, ser limpo, mas proibir não pode. E ainda tem muito isso, não só aqui na cidade de Anápolis, que a gente escuta todos os dias, mas em vários locais do país em que as pessoas são multadas dentro do condomínio por alimentar o animal. Por alimentar os animais. A partir do momento que o animal adentra o condomínio, a responsabilidade é do síndico. Então, ele que se cerque de medidas para que aquele animal não entre. Né, tampe, faça cercas maiores, cercas mais robustas, mas a partir do momento que o animal entra dentro de um condomínio, o síndico não pode proibir o morador de alimentar o animal. Certo. Só que isso é o que a gente escuta 90% todos os dias, que a pessoa está sendo multada, que a pessoa está sendo proibida. E se a pessoa recorrer, né, doutora, essa multa tem que ser anulada. E no caso do morador, que tem o animal dentro do apartamento, tem condomínio que proíbe de, sei lá, descer no elevador social ou não transitar em tal lugar do condomínio. Isso é permitido? Na verdade, proibir não pode. O que pode fazer? A convenção do condomínio, ele pode regulamentar a forma com que esses animais vão transitar, vão permanecer dentro do condomínio. Mas, por exemplo, eu vi um caso na Bahia em que o prédio só tinha um elevador e o síndico proibiu de descer no elevador, os condôminos tinham que descer pela escada. E o condômino entrou contra o condomínio e ganhou o direito de descer no elevador com o animal. Porque ele é um pagador de imposto, ele paga ali seu condomínio, ele tem direito. Só que o condomínio não pode proibir, ele pode regulamentar, mas a partir do momento, não tem elevador social. Só tem um elevador. Só tem um elevador, não pode proibir. Tem um elevador de serviço, vamos descer no elevador de serviço. Então, são normas que podem ser regulamentadas dentro das convenções condominiais, mas que não podem ser proibidas. Certo. Quando você falou dessa questão do abandono nas ruas, o número de animais, né, que estão nas ruas, e aí com essa dificuldade de ter uma castração contínua, as associações, né, como a ASPAN, têm uma importância muito grande, né, porque é esse trabalho, essa rede de voluntários aí que contribui para tirar pelo menos parte dessa população da rua. Na verdade, é um trabalho bem árduo, porque as associações são organizações não governamentais. A gente não tem verba pública para manter o trabalho. Então, a gente vive literalmente do bolso e de ajuda das pessoas que nos ajudam. Hoje, a gente não tem 10% de doação do que a gente gasta com trabalho social. Então, a gente promove uma castração, acaba que a nosso custo, a gente mantém mais de 500 animais abrigados dentro da instituição. Então, alimentar, manter os animais com veterinário, vacinação em dia, cuidados, manejo, é um desafio diário. Então, na verdade, as pessoas têm mania de achar que ONG é responsável. Liga para a ONG não é responsável. Eu sempre falo para as pessoas, eu vou mudar e não tem como eu levar meu cachorro, meu gato, não cabe. Eu falei, mas você está doando sua moto também, seu carro? Porque as pessoas sempre estão doando animal, porque o animal não cabe. Mas o resto dos outros bens materiais que a pessoa tem, ela sempre cabe, vai levar para outro estado. Então, infelizmente, as pessoas têm essa mentalidade de achar que vai empurrar o animal dele em cima de alguém. ONG não tem responsabilidade sobre animal de terceiro. Esse animal, a responsabilidade é sua pela vida inteira. E as pessoas precisam ter essa consciência da responsabilidade dentro do direito. Sim. Né? Que as pessoas têm que zelar, têm que manter, têm que cuidar uma vida que vive de 12 a 15 anos.
Assim como você tem cuidado com seus filhos, você tem que ter cuidado com seus animais. Já que você E a gente já resolveu... propôs vários projetos para que seja feita essa educação dentro da escola. A gente sabe que a única forma é educando as crianças. Né? Dentro do meu mandato, eu desenvolvi uma cartilha totalmente lúdica, ilustrativa, para ser entregue em colégios da rede municipal, da rede pública, ou da rede pública e da rede privada, para que possa educar essas crianças sobre o cuidado dos animais, do meio ambiente, porque a única forma da gente educar é através das crianças. E você acha que também uma família que quer ter um animalzinho, ao invés de comprar um animal de raça, eu sei que né, às vezes as pessoas querem um animal de tal raça, às vezes ir lá e adotar. É uma boa saída também, criar mais essa cultura? É uma boa saída, mas as pessoas têm muito preconceito. Às vezes chega, não tem cachorro de raça, não, você tem esse cachorro feio? Cachorro, eu queria um peludo, assim, um Yorkshire, um Cheetos. Aí você tem que comprar. A gente escuta um labrador, um Cheetos. Cada raça, né, que as pessoas inventam, mas enfim, as pessoas têm muito preconceito com a adoção. E principalmente o animal adulto, o animal idoso, o animal deficiente. Esses animais são animais que, na maioria das vezes, a chance dele de adoção é quase zero. Né? Porque a gente ainda tem uma cultura de não adotar, de comprar. O que acaba fomentando canis clandestinos, e que a gente vê aí muita crueldade, que eles praticam aí usando essas cadelas como matrizes e depois abandona. Né? Então, infelizmente, a gente ainda vê isso muito, é muito presente na nossa cultura, como rinha de pitbull. Né? A gente vivencia isso diariamente, né? Dessa crueldade que as pessoas fazem. Infelizmente, a polícia ainda não consegue chegar com muito rigor, né, nessas pessoas que praticam esses crimes, porque a gente sabe que o aparato dentro da Polícia Civil ainda é pequeno, por isso que a gente precisa de uma delegacia especializada no combate ao crime contra os animais. No caso de Anápolis, ainda não temos uma delegacia de combate a... Não temos. Em Goiás, nós não temos uma delegacia específica de combate ao crime contra animais. Existe a delegacia de crimes ambientais em Goiânia, mas contra animais especificamente não tem. Em Anápolis não tem nem a delegacia de combate a crimes ao meio ambiente. E em Anápolis, há pouco tempo atrás, teve um caso de muita repercussão, que existia um abatedouro clandestino de cavalos, que eles usavam cavalos e vendiam para frigoríficos como se fosse carne de boi, carne bovina. E esse episódio de maus tratos ficou gravado assim fortemente aqui na cidade. Inclusive tiveram muitos restaurantes, estabelecimentos aqui que foram fechados por suspeita de estarem comercializando esse tipo de carne. Conscientemente. Então, muitos alegaram que não. Mas a pessoa ali que trabalha nesse ramo, principalmente alimentício, ela tem que ter uma responsabilidade de averiguar ali o seu material, o material que ela trabalha. E a pessoa que entende bem, ela vai saber diferenciar a carne. Então, alegar que não era consciente, eu, pelo menos, não acredito muito nessa história. Eu acho que a pessoa que trabalha, ela tem que ter a obrigação, na verdade... A origem, né? A origem, até porque isso hoje você tem que comprar com o selo do comerciante Ministério da Agricultura. Mas alegaram que eles estavam até fraudando esse selo. Então, mesmo assim, quando existe a fraude desse selo, dessa origem, eles têm que saber ali pelo material. Às vezes, por pegar, sabe que a carne é um pouco mais dura do que o convencional. Então, esse tipo de crime, inclusive, por exemplo, iniciou ali com maus tratos a equinos, que tornou-se ali um abate clandestino. Um crime de sanidade, e depois pública, que virou um crime contra a saúde pública. Porque começou a comercializar uma carne que não é legalizada aqui no Brasil. Na verdade, são pouquíssimos abatedores de equinos que existem no Brasil. Se não me engano, são 3 que eu vi na época. Então, é necessário que também esses comerciantes, empresários, tenham consciência de onde eles compram seus alimentos. Porque senão um crime que vira ali, primeiro um maus tratos, depois vira um crime contra a saúde pública, os empresários e outras pessoas, às vezes até sem querer, eles contribuem para crimes ambientais, inclusive referenciando animais, como foi esse caso. Crime mesmo de rinhas entre pitbulls. É muito comum aqui no Brasil, infelizmente. Então eu vejo que falta fiscalização, principalmente do poder público, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Certo. Agora, você falando sobre a questão de que o comerciante, você chamou o cão comunitário, né? Que ele é permitido, né? Essa figura existir, ser cuidada. Quando uma empresa, acontece muito, às vezes uma empresa
o cachorro começa a circular ali numa vizinhança, ele começa a ser bem tratado pelo comércio e de repente, esse comércio, essa comunidade passa a ser responsável por esse animal? Tipo, ter responsabilidade civil mesmo, criminal, por tudo que possa acontecer? Na verdade, não. Né? A nossa legislação dentro do cão comunitário e a nossa legislação brasileira, a partir do momento que o animal é cuidado ali por aquela população local, o animal ele é pertencente à prefeitura, ao órgão público. Ele não deixa de ser Ele não pertencente. deixa de ser. Né? Ele está um animal na rua de propriedade do município, do estado. Então, não é porque a população está alimentando o animal, ela é dona do animal. Então, assim, o que acontece? Aqui na empresa tem um cachorro que avançou em alguém e agora a gente não pode alimentar ele mais porque é a ordem da empresa. Mas a responsabilidade desse animal, da permanência desse animal está na rua do poder público. A própria Constituição fala isso. Né? Então, na verdade, eu falo que são direitos, né, doutor, que às vezes as pessoas não conhecem, que as pessoas proíbem ou que as pessoas acabam tentando regulamentar de uma forma errônea. Certo. Né? A propriedade do animal de rua é do poder público. Isso até você falou de uma questão. Às vezes ele está ali no pátio de uma empresa, ele morde alguém, essa responsabilidade não é da empresa, continua sendo do poder público. Né, doutor? Da prefeitura. Da prefeitura. Da prefeitura. Vai ser estadual quando o animal causar algum acidente em alguma estrada estadual. Vai ser federal quando causar algum acidente em alguma BR. Mas sempre que o animal não tiver assim, um dono, um proprietário, a responsabilidade é do poder público, ou municipal, ou estadual, ou federal. É importante assim, a gente saber dessas minúcias. Igual você falou, às vezes você pode até ter uma conduta errada por desconhecimento mesmo, exatamente, né? Exatamente. Eu estava até conversando isso esses dias com o juiz, né? Porque, na verdade, um animal comunitário mordeu a população, uma pessoa, duas ali na rua, e eles entraram contra o comércio que o animal mora na porta. Mas o comércio faz o favor de cuidar desse animal. Né? O comércio não é dono desse animal. Esse animal, a guarda dele, a responsabilidade dele é do poder público. Então, é importante que as pessoas saibam disso, porque acaba que o poder público quer se isentar da responsabilidade. Animais nas ruas já de responsabilidade do poder público. É de toda a coletividade, mais do poder público. Então, com certeza, isso aí é importante a gente salientar isso, porque o poder público não deixa de ser o responsável. Agora, uma vez que eu sou o proprietário do meu animal, aí sim, Você é responsável. Eu tenho que cuidar. Aquele pitbull que solta ali da coleira na rua, você vai responder civilmente, criminalmente, né? A responsabilidade da guarda do animal é sua. E que a gente vê muito hoje que acontece. O animal escapou, matou o cachorro do vizinho, entrou ali na casa de terceiro. Então, na verdade, né, você tem a responsabilidade, o dever legal de zelar, de guardar por esse animal. Correto. E o cão-guia? Vamos falar um pouquinho desse. Esse é uma função tão importante, sim, né, do cachorro, né? O que serve de cão-guia. Que já regulamentado por lei federal, né? Que aquele animal, que ele tem direito de entrar nos lugares, ele tem a permanência ali com aquela pessoa. Né? Inclusive, a gente até vê, quando ele está trabalhando, até a plaquinha, favor, não distrair o animal que ele está em trabalho. Porque realmente ele é um animal de companhia, um animal de guia, um animal que pode entrar dentro de um metrô, dentro de um ônibus, porque ele está realmente trabalhando ali pelo bem-estar, pela segurança, pela vida daquela pessoa. Então, com certeza, a gente tem locais aqui em Goiás, salvo engano, não me lembro o nome da cidade, que é a formação de cão-guia, que é uma coisa incrível, né? O cuidado, o treinamento desse cachorro para que ele possa acompanhar essas pessoas que necessitam, que têm dificuldade, que têm problemas visuais, para que realmente tenha o seu direito garantido. Sim. É interessante essa ideia de iniciar um projeto para treinar ou preparar cão-guias, porque além de preservar o animal, preservar a saúde pública por meio dos animais, está colocando ali a inclusão com pessoas cegas. Sim. Pessoas ali que muitas vezes são ignoradas pela sociedade, pelo poder público. Então, é uma iniciativa muito bacana, que inclusive, assim, se poderia ser de exemplo para várias outras cidades, né? Eu tenho um projeto aprovado e sancionado, que ele é lei municipal,
que animais podem entrar em hospitais para fazer visitas de apoio emocional ao seu tutor que está ali, às vezes, internado, está com alguma enfermidade. Então, eu tinha um cão de apoio, que era o Josué, ele tem 3 anos que ele morreu, e eu levava ele, principalmente no hospital psiquiátrico, para visitar essas pessoas que estavam em quadro de depressão profunda, pessoas que não queriam ver pessoas, mas que ali a presença do animal alegrava, era uma coisa incrível. Você chegava com o animal no hospital, às vezes eu lembro até hoje de uma história que me tocou muito, um senhor que estava há quase 40 dias debaixo da coberta no hospital psiquiátrico, não falava com ninguém, as pessoas tinham que deixar comida. Quando ele viu o cachorro, ele levantou da cama. Olha. Então, assim, o poder que o animal tem na vida das pessoas. Então, por isso que a gente tem que zelar, tem que cuidar e tem que garantir os direitos, porque animais salvam vidas. A gente vê aí com o corpo de bombeiro quantos animais salvam vidas de pessoas em tragédia. Sim, não, e antes de você falar essa questão do afeto, né, da afetividade do animal e o ser humano, eu ia justamente fazer um comentário nesse sentido. Né? Além dele ter uma função de ser cão-guia, ou também, às vezes, ele até ajudar a polícia, ser o cão farejador, Exatamente. ou para salvar vidas, mas também a questão da troca de afeto, Sim. né? Que acontece entre o ser humano e os animais. Os equinos, eles são importantes até nas questões de deficiência, de ecoterapia, autismo. Tem até um ditado que fala, tem pessoas que criticam você cuidar de animais, mas os animais estão salvando a vida das pessoas. E realmente, a gente vê que isso é muito forte e muito presente. Né? Aquelas crianças que estão sumidas aí, inclusive a cadela foi dar um suporte lá e acabou falecendo. Então, na verdade, os animais são treinados para salvar a vida das pessoas também. Então, nós precisamos que as pessoas tenham cada dia mais consciência do papel dos animais na sociedade, de estar restaurando, de estar salvando vidas. Agora, Thaís, você falou do Josué, você precisa de... Meu olho encheu d'água. Então, agora eu quero que você tenha um herdeiro pro Josué. Quem é que vai ser o sucessor do Josué? Não, agora tem uns sucessorizinhos dele lá, mas ainda de um cão de acompanhamento como ele, ainda não... Porque ele era um cachorro muito especial, foi um cachorro resgatado, e que ele acabou, pela docilidade dele, de ser um mestiço de Golden Retriever, ele acabou se adaptando muito fácil a essa função de ser cão de visita nos hospitais da cidade de Anápolis. Que legal, muito bom. Não, parabéns. E aí, para a gente fechar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desafios. Assim, de certa forma, você já falou que tem muita lei, precisa de fiscalização. Mas, assim, para a gente fechar, o que vocês acham que são os próximos passos para que essa causa animal seja melhor assistida? Primeiro, como advogado criminalista, o mais importante de tudo é que denúncias sejam feitas. Exatamente. Muitas vezes as pessoas veem que animais estão sendo maltratados, animais estão sendo abandonados e deixam isso de lado. Primeiro passo para tudo, denunciar. Ligar para a polícia, informar o que está acontecendo e cobrar o poder público. Cobrar a polícia para que vá ao lugar, que fiscalize, que tome medidas, que as pessoas sejam punidas pelo que elas fazem. E caso na cidade de quem está acompanhando tenha uma delegacia especializada em crime ambiental, ela pode fazer essa denúncia diretamente nessas delegacias. Caso não tenha, ela pode fazer em qualquer delegacia. Na delegacia mais próxima, ela pode ir denunciar. Agora, se tem qualquer dúvida, posso fazer isso, aconteceu isso, o que eu faço? Conversa com o seu advogado de confiança, ele vai te instruir se é caso de levar para a polícia, se é caso de levar para o Ministério Público, se é caso de deixar de não fazer nada mesmo, muitas vezes é o caso, porque é responsabilidade da prefeitura, às vezes pode falar com a prefeitura. Então, se você tiver alguém que pode te orientar melhor dessa forma, é o ideal a fazer. Mas, primeira coisa de tudo é denunciar. Isso é extremamente importante. Pode ir lá no gabinete da Thaís também, né? Na cidade de Anápolis, hoje, a gente tem um canal de denúncia que é a Delegacia Regional, 3328-2700 via WhatsApp. A gente orienta as pessoas a fazer essa denúncia via WhatsApp, pegar o número da ocorrência e ligar na delegacia da área responsável. Se é o primeiro DP, se é o segundo DP, mas a importância, igual o doutor Gabriel falou, é denunciar. Porque às vezes a pessoa fala assim, não vou denunciar não, que não vai dar em nada. Não, você tem que denunciar. Se realmente você presenciou um crime, se você está diante de uma situação de crime, você não pode se calar, porque você está sendo omisso. Mas, na maioria das vezes, o que acontece também, que a gente vê muito,
às vezes é rili, briga de vizinho. Tem conversado isso com alguns delegados que chegam lá, é porque o cachorro tá latindo muito, o cachorro tá latindo fora de hora. Então, acaba que faz aquela denúncia como maus tratos. Esses dias a delegada falou para mim, cheguei na casa, o cachorro tava mais bem cuidado que eu. Tipo assim, o cachorro tava de laço, o cachorro tava, você vê que tava, tinha ração, tava bem cuidado, só que o vizinho é brigado com o outro. Então, assim, a gente tem que alertar as pessoas também para não usar desse tipo de situação para poder tumultuar ainda mais o trabalho da polícia, que a gente sabe da dificuldade, da falta de delegacia especializada e denunciar às vezes não, realmente se for um crime. Correto. Né? Se for o caso ali de uma picuinha, de um Exato. problema com o vizinho, para que não faça isso, porque acaba atrapalhando, Isso né? atrapalha muito o trabalho da polícia, inclusive a pessoa que denuncia, sabendo que não está acontecendo nada nesse sentido, ela pode responder por calúnia e por denunciação caluniosa, que tem a pena alta. Então, tem que ficar esperto com isso. Tá certo. Bom, gente, a nossa conversa tá maravilhosa. Acho que poderíamos seguir aí, né? Temos com muitos assuntos. Acho que já merece um Direito Pet 2. Mas temos que finalizar dessa vez. Aí eu queria agradecer e deixar aí os microfones abertos para vocês fazerem suas considerações finais. Com certeza, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, nesse podcast tão importante e deixar à disposição o nosso trabalho não só como vereadora na Câmara Municipal, mas o nosso trabalho juntamente à equipe do CCS Advogados, né, de toda a equipe que é qualificada, de toda a equipe que tem todo um preparo para lidar com situações não só relacionadas à causa animal, mas todas as situações relacionadas dentro do direito. E também dizer que os animais têm direitos garantidos em leis e que a gente não pode se calar diante de crimes e covardias. Certo. Agradecer a presença da Thaís aqui no CCS Cash. É muito importante para todo mundo que acompanha essa elucidação, saber um pouquinho mais sobre o direito animal. E reforço, denuncie, não compactue com situações de maus tratos, de agressões, de abandono, porque se você compactuar, você também pode responder por isso. Então, faça o seu papel e assim todo mundo evolui junto. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela presença, obrigada pelo aprendizado. Eu falo que eu sou a primeira, né, a ser beneficiada com esse podcast, porque a cada momento que eu estou com vocês, eu aprendo muito como jornalista. E para você, o que você achou desse bate-papo? Deixa o seu comentário, como que você acha que a sociedade está cuidando dos animais. Você tem alguma dúvida? Manda para a gente, que depois a gente responde para você nos próximos episódios. Curta se você gostou, compartilhe se alguém que você conhece precisa saber mais sobre esse assunto. Ative o seu sininho porque teremos novos episódios. Até mais!